E eu queria passar agora a palavra para a Tâmara Bittencourt. Ela é formada em Psicologia pela PUC-Rio, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, tem 10 anos de experiência em RH, em empresas como Ancar Ivanhoe, que há 10 anos está na lista do GPTW, ocupando a 23ª posição atualmente. Ela é Personal and Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e certificada em Filosofia de Gestão pela Tutor. Atualmente é Head de Business, Head da nossa unidade de negócios da área de Advisory pela Share RH. Por favor, salve de palmas para a Tâmara. Obrigada. Bom, como o Felipe já comentou, a ideia é a gente trazer um pouquinho de experiência da Share, de como a gente está colocando, né, isso em prática através da filosofia de gestão com os nossos clientes, né? Para vocês saírem daqui, já a ideia é pensar o que eu já posso fazer amanhã, né? O que eu posso mudar na atitude, e espero que ajude. Primeiro, é interessante a gente contextualizar, né, antes de entrar na prática, isso que o Felipe também comentou, que a gente sabe que está acontecendo uma mudança. Né? Não é à toa, né, que a gente tem os clientes procurando, enfim, existe uma mudança, principalmente impulsionada aí por essa nova geração, mas que está transformando a relação de trabalho de todo mundo, né, independente dessa geração, nesse sentido, de antes a gente faço qualquer coisa pela empresa, lá de 45 a 64, os baby boomers. Depois, a empresa deve fazer mais por mim, a geração X, enfim, já buscando também uma mudança, né, de qualidade, mas pensando que a empresa tinha essa responsabilidade. Depois, acredito que seja a minha, entregando aí um pouco, enfim, a empresa deve fazer mais por mim e pelo mundo, então tem já uma diferença total de mentalidade, mas, atualmente, o que muda também é a minha empresa deve fazer mais por mim e pelo mundo. Então, essa questão da qualidade de vida, mas, além disso, o que muda é a minha empresa, ou seja, o senso de pertencimento, né, de eu fazer parte daquilo. E isso vem muito próximo com essa questão do sentido que está faltando. Então, existe esse movimento, ele está muito forte. É bacana, inclusive, a gente já teve casos de empresa de 10, 15 pessoas procurando a gente, por exemplo, para já pensar em crescer, né? São empresas que já sabem que vão crescer exponencialmente, e já procurando a gente para crescer de forma estruturada. Né? Isso é muito bacana, enfim, para quem trabalha com RH, dá um orgulho enorme ver esse tipo de preocupação que está impulsionado por isso. Né? Por exemplo, tem um estudo da Liga Ventures, agora, de abril de 2018, que 91% dos colaboradores responderam que esperam trabalhar em empresas alinhadas aos seus valores, né, e que tenham essa função social relevante. E a gente vê isso, enfim, o mercado se mexendo nesse sentido também, por exemplo, a partir de 2015, com o boom das HR Techs. Então, quanto a tecnologia também está ajudando, e quanto a área de RH quer se tornar mais estratégica para olhar mais para essa questão do sentido do que, talvez, uma questão mais operacional. Né? Então, você vê esse boom de metodologias e de ferramentas aí aparecendo para ajudar na gestão de pessoas. E aí a gente traz um pouquinho, né, o que a gente está vendo na nossa prática com os nossos clientes. A gente ficou bem impressionado, né, quando a gente vai nos clientes, a gente faz um diagnóstico, que é um grupo focal, pesquisas de clima, enfim, e a gente extraiu daí, né, fez um compilado de toda a nossa experiência desse gráfico. Então, quando a gente conversa com as equipes, com os colaboradores, principalmente, o que eles trazem de demanda do que a gente precisa mudar urgentemente. Né? Então, 24% fica ali em outros, que seria questão de remuneração, de liderança, mas 29% de demanda em relação à cultura e propósito, e esse alinhamento, né? E desenvolver a cultura na empresa, e 47% de gestão de desempenho, carreira e feedback. Assim, a maior demanda disparado. Né? Então, a gente trouxe esses dois dados para falar um pouco como a gente faz isso na prática, né? E, principalmente, com relação a propósito, nessa questão do fazer sentido. Quando o cliente vem conversar com a gente, tá, mas como é que eu faço isso? Porque, não sei,
trabalhar, como já comentaram com a gente, trabalhar no Greenpeace é muito fácil alinhar o sentido, né, e propósito. Trabalhar num hospital, enfim, e ali você está salvando vida, é muito simples, né, você fazer esse alinhamento, o propósito ficou muito claro. Mas eu acho que a realidade da gente aqui é empresa, né, enfim, ou tecnologia, ou indústria, enfim, e é totalmente diferente a realidade. E aí eu conto normalmente para os clientes um pouquinho da minha história também, como o Felipe falou, de descoberta dessa questão de propósito, né? Eu sou formada em psicologia, e aí eu entrei num programa de estágio há muito tempo atrás, numa empresa que era administradora de shopping. E aí eu fiquei, cara, como eu vou fazer isso, né? Um culto do consumismo, né? Shopping center, como é que eu vou alinhar nessa questão do meu propósito? Eu vou chegar lá todo dia, estou fazendo o quê pela sociedade, né, e tal. E, coincidentemente, quando eu cheguei lá, o marketing estava fazendo uma ação de aniversário de um dos shoppings, onde os clientes deixavam os bilhetinhos numa árvore falando da experiência deles com o shopping, o que sentimento que eles tinham. E aí o grupo de RH pensou, caramba, está aí uma boa oportunidade da gente trabalhar essa questão de propósito, porque é interessante você conseguir ter esse olhar do cliente, né, para poder fazer esse alinhamento. A primeira coisa, né, você tem que descobrir, né, alinhar esse propósito, e é interessante você saber qual é o olhar que meu cliente tem disso que eu estou fazendo. E aí eu achei que fossem vir várias coisas, tipo, é onde eu perco todo o meu dinheiro, né? Enfim, onde eu gasto para caramba. E foi surpreendente também, porque as histórias que vieram, assim, a relação que as pessoas daquela comunidade, até porque estava inserido num bairro não sei, de baixo poder econômico, enfim. Então, a relação que as pessoas tinham com aquele lugar era totalmente diferente do que eu esperava. Era lugar de felicidade, de levar a família. Teve uma história que a pessoa contou aqui, é o shopping que eu vim comemorar quando o meu filho saiu do coma. Eram umas coisas assim, fortes. Alguém já viu um casamento em shopping? Alguém já viu? Só para confirmar. Então, a gente viu 2 casamentos no shopping. 2, porque tem essa empresa que a gente trabalha, enfim, a família mais religiosa e tal, apesar de ser uma grande multinacional, mas era familiar, né? E aí todo shopping mais novo eles constroem com uma capelinha também. E a gente teve 2 casamentos. Isso é um prato cheio para o RH fazer alinhamento de propósito, né? Porque imagina a felicidade da equipe de pensar, não é só por ter ali uma capelinha, quem vai escolher teoricamente, passar o dia mais feliz da tua vida, né? Um dos dias mais felizes da tua vida, o casamento, dentro ali daquele local. Então, isso surpreendeu muito e foi muito bacana, porque foi, para mim, super importante para eu alinhar o meu propósito. Eu percebi que, por mais diferente, por um shopping, né, você pensa, como eu vou fazer esse alinhamento, como que essa parte de propósito impacta na sociedade. E você consegue descobrir se realmente você vê que você tem uma força muito maior dentro da empresa e consegue fazer um papel diferente. Então, o que fica um pouquinho é essa questão de que a gente pode, sim, definir um objetivo, e como o propósito é uma coisa muito ligada a sentimento, propósito é sentido, né? Então, normalmente, ações ligadas a essa questão de sentimento, de resgatar a história, né? Há pouco tempo também a gente teve um cliente que é uma empresa familiar, que a empresa... que os filhos, né, se juntaram para poder fazer um resgate da história do fundador, e isso se transformou num material super bacana que deu início a gente fazer esse trabalho do alinhamento de propósito, né? Na última Você RH teve uma matéria grande sobre essa questão, e aí tem um pouquinho de como trabalhar essa parte do propósito, que é primeiro definir, né, para que a organização existe, para poder fazer essa conexão social, pôr em prática isso, né, o propósito no cerne de todas as atividades que você faz na empresa, medir esse progresso, né, entender se as pessoas estão se orientando mesmo em relação a esse propósito, e, para acelerar a mudança, você inserir isso, por exemplo, na tua forma de remuneração, na tua gestão de desempenho, de reconhecimento, ou seja, você atuar ali no dia a dia, principalmente nas práticas de gestão de pessoas, alinhada a isso que foi definido, né? E um outro ponto que apareceu bastante no gráfico, como vocês viram, é em relação a essa gestão de desempenho, né? A avaliação. É realmente a maior demanda hoje, principalmente dessa geração mais nova,
né? Porque se eu estou falando que eu quero ter sentido, que eu quero me sentir pertencente à organização, e, ao mesmo tempo, eu tenho essas mudanças, né? O muvuca, né? Não é nem mais VUCA, o mundo. Como que eu faço como que se transforma o processo de avaliação de desempenho nesse contexto, né? Então, eu preciso que esse feedback, enfim, corresponda ao que eu estou passando, né? Hoje, por exemplo, 8% das empresas dizem que a avaliação de desempenho acrescenta valor, 8%, um processo que normalmente mobiliza todo mundo, né? E 58% afirmam que é um desperdício de tempo. Acho que talvez esse número esteja até baixo, assim, pensando na nossa experiência, que ele esteja baixo, porque realmente uma forma de gestão de desempenho tradicional, que você tem, por exemplo, uma vez por ano, ela já não funciona, porque você precisa que ela seja constante, profunda e ágil, né? A própria filosofia de gestão traz bastante isso, por exemplo, com a ferramenta de diário de competências, né, que é uma ferramenta onde o próprio colaborador, né, ele é ali protagonista desse processo, ele preenche, ele coloca os seus resultados, enfim, alinhados a toda a competência da empresa, né, para fazer sentido para o propósito. Então, ele preenche, as pessoas da equipe também podem contribuir, né, e construir esse material junto com ele, no mínimo ali 3 encontros anuais, né, para você fazer um feedback, para que isso fique de forma ágil, né? Eu quero entender, eu quero errar, e se eu errar, tem que errar rápido, né? Nesse mundo de hoje. Hoje, um planejamento estratégico, basicamente, você não consegue seguir ele por um ano. Antigamente, se fazia planejamento estratégico. Antigamente, não, né? Menos de uma década, eu acho que você fazia, pelo menos na minha empresa, planejamento estratégico de 5 anos. Não adiantava nada. 7 meses depois, as coisas já estavam mudando. Então, por que a gestão de desempenho, esse meu alinhamento com a minha equipe, um ano que eu prendo, por exemplo, uma pessoa que teve um resultado mediano na última avaliação, e aí você ter esse processo anual, você faz essa pessoa ficar presa com essa avaliação mediana, por exemplo, no ano inteiro, e talvez deixe de desenvolver e deixe de trocar, enfim, isso realmente não funciona mais, e as equipes estão sentindo muito isso, é a maior demanda que a gente tem com os nossos clientes, e a filosofia de gestão ela ajuda muito nesse sentido, né, de colaboração, de uma construção constante, independente da ferramenta que você esteja usando. Tem muito cliente também fica na dúvida, mas eu tenho que usar o formulário que a filosofia usa, ou eu preciso ter um software específico para isso. E não, né? Hoje a gente usa, por exemplo, com alguns clientes, e estuda bastante o FEEDS, que é uma ferramenta, enfim, de avaliação de 360 graus, você padroniza com as competências da tua empresa. E a filosofia de gestão, na verdade, se encaixa em tudo isso, porque não é exatamente um modelo ou software que você está usando, e sim a forma que você está lidando com aquilo, se aquilo está fazendo sentido, e se aquilo é realmente profundo, né? Se eu consigo trocar, se eu estou realmente prestando atenção na minha equipe, usando informações atualizadas, não aquilo lá de 6, 7, 1 ano atrás, que eu não lembro nem mais como que as pessoas fizeram, e talvez não faça mais sentido, porque o meu planejamento mudou, né? Então, é um pouco isso, né? Nesse novo cenário, o colaborador, que é uma coisa muito forte da filosofia de gestão, que é o colaborador como protagonista da carreira dele. O Felipe também trouxe um pouquinho. Então, isso sai também só da mão da liderança, ou só, por exemplo, da gestão de um RH, e vai para um empoderamento dele, até porque hoje quem está estimulando muito mais ele, influenciando, é o próprio propósito dele. Não é nem mais aquele líder, né, como era antigamente, que eu coloco toda a minha energia, a minha atenção num líder que tem que me direcionar ou me influenciar e me estimular. Isso é comigo, é o meu alinhamento de propósito, eu me sentir pertencente, entender que aquela atividade que eu faço faz sentido, né? E a comunicação extremamente transparente e objetiva. Esse é um novo papel da empresa. Se eu não direciono mais a carreira do meu funcionário, que papel que eu tenho que ter? Tem que deixar muito claro para ele, como na filosofia,
qual é o mapa de jornada, né, que ele pode criar. Ele vai criar, ele tem o interesse de estudar para aquilo ou não, como os engenheiros, lá, como os eletricistas na Electro, porque eles sabem que existe aquela jornada que eles podem chegar, porque a comunicação da empresa é muito clara em relação a isso. Você precisa disso, disso, disso para chegar aqui, você pode ir para cá, você pode ir para cá. Então, esse é o novo papel, né, do gestor de recursos humanos, de gestor de pessoas, ou do fundador, dependendo do tamanho da empresa, de deixar isso muito claro, de ser muito transparente. Então, a gestão à vista, por exemplo, né, dividir resultados, dividir os projetos, isso fica muito importante nessas novas relações de trabalho, para que o teu colaborador seja protagonista disso e entregue o melhor dele, o que faça maior sentido. Claro, você quer que ele esteja ali fazendo o que ele gosta, com sentido, e ele vai, com certeza, performar muito melhor, né? E a gente traz, né, tudo isso, né, o Felipe, da filosofia de gestão, que é justamente esse equilíbrio, né, porque focar tanto nesse bem-estar, né, do funcionário, nesse sentido de propósito dele, mas porque isso também dá resultado. A filosofia de gestão ela é isso, né? Ela é resultado em equilíbrio com felicidade. E aqui acho que fica ruim para vocês lerem, né? Mas, enfim, eu passo para vocês um pouquinho. Então, de novo, na Você RH, uma pesquisa de que 58% das companhias com propósito tiveram um crescimento superior a 10%, né, nos últimos... Fui eu? Foram você? Nos últimos 3, mas acho que aumentando também não adianta, mas obrigada. Ante 42% daquelas que não priorizam o tema, né, que trabalham, enfim, aquele trabalho que você sente, para que eu estou fazendo essa planilha, né? Não querendo fazer propaganda da minha equipe, a Laura, que está aqui, que trabalha comigo, eu saí da faculdade em 2010, a Laura saiu agora, né? Não tem uma grande diferença, mas tem uma diferença aí um pouco de geração, mas já é completamente diferente. Não consigo fazer nada com ela se eu não explicar o objetivo, envolver e tudo mais. Não dá. Ela vai parar, mas isso é para quê? Mas vamos fazer isso como? Mas para qual cliente? Mas você acha que é um questionamento? Isso é maravilhoso, na verdade, né? Porque você, como líder, está sempre ali se desafiando, sabendo que vai ter sempre alguém ali te impulsionando a pensar melhor em alguma nova solução. Mas é muito engraçado esse pouco tempo já ver essa diferença, né, geracional. E, no faturamento, ainda 42% das empresas sem propósito sofreram queda na receita nos últimos 3 anos. Enquanto 85% das que alinham esse tema tiveram aumento, né? E, com relação aos funcionários, 75% dos funcionários mais satisfeitos dizem que a sua empresa tem um senso forte de propósito. Claro, né, isso anda junto. E 73% das pessoas em organizações que estão orientadas para propósito estão satisfeitas ali no teu trabalho, contrariando um pouco lá aquele gráfico que o Felipe mostrou no início, mas a gente vê que ainda não é a maioria aí na nossa realidade, né? Não é à toa que a gente está fazendo todos esses projetos. Então, assim, quem está nesse sentido, quem está se preparando, quem está se adaptando para essa nova relação que as pessoas, experiência que as pessoas querem ter no trabalho, principalmente da nova geração, está procurando isso, está focada nesse alinhamento de sentido, nesse tema de alinhamento de propósito. Dá para fazer. Poxa, minha empresa é uma indústria, enfim, super fechada. Dá para fazer. A gente tem uma série de exemplos, como a gente trouxe aqui um pouco, de buscar esse propósito, ou junto aos sócios fundadores. Enfim, às vezes a gente tem que ir lá atrás, né? A gente já teve cliente que a gente foi lá no sócio, rever missão, visão e valores e sentar aí, tem que mudar tudo isso aí. Porque realmente aquilo vai passando, né? O dia a dia vai pegando e as pessoas esquecem que tem que ter um sentido. Só que essa nova onda que está vindo não deixa a gente esquecer, né, a importância desse trabalho, mas dá para ser feito. Então, assim, são 2 pontos que têm muita importância, que já fazem uma diferença enorme quando trabalhados, que é esse alinhamento de propósito e a tua forma, o teu modelo de gerir desempenho dessas pessoas. E é isso, enfim, espero que tenha contribuído, enfim, um pouco essas práticas já possam fazer vocês pensarem um pouco e saírem daqui já querendo fazer alguma mudança, mas a gente vai estar aqui disponível para conversar agora, né? Obrigada. Muito bom.